Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ilum Personalidades. Eu sou o professor James Almeida e estou organizando essa série de biografias aqui na Ilum Escola de Ciências. Como a primeira personalidade, vocês vão ouvir falar sobre o John Bardeen. O professor Adalberto Fázio, que é o diretor da Ilum Escola de Ciência, apresentará em 3 partes para vocês a vida do John Bardeen, que, nas próprias palavras do professor Fázio, é o João que ganhou 2 prêmios Nobel de Física. Fique então agora com a primeira parte da biografia do John Bardeen. Oi, pessoal, bom dia a todos. Então, a Ilum agora vai dar início, né? E todo mês nós teremos aqui um vídeo falando de biografias de cientistas, humanistas, artistas, etc., de importante para nosso conhecimento. Em particular, né, vamos começar com... Eu vou falar talvez em 2 partes, né, sobre a vida de um cientista destacado, por sinal muito destacado, que foi um cientista, inventor, um inovador, né, e ele está muito ligado à visão da nossa escola de ciência. E aí, eu vou falar para vocês da vida, né, de John Bardeen, o João que ganhou 2 prêmios Nobel em Física. Parte 1, né? Então, vou começar a falar para vocês, né? Espero que vocês gostem um pouquinho. O que a gente pode dizer, né, da biografia, da vida do Bardeen, daquilo que eu vou falar? Aqui não tem cinema, não tem... Aqui é uma vida real de um cientista estadunidense, John Bardeen, certo? Ele é extremamente um americano, poderíamos, na expressão de hoje, um americano raiz, né? E tudo que eu vou falar aqui são depoimentos, né? Da década de 70 até atualmente, e cartas que existem, documentos que existem a respeito da vida de João Bardeen. Então, eu vou falar primeiro. O João Bardeen é dos poucos daqueles cientistas que ganharam 2 prêmios Nobel, né? Temos o Linus Pauling na química, né, que ganhou em 1954 em química, depois na Paz em 1962, Madame Curie ganhou em física em 1913, depois em química em 1911, John Sangers ganhou em química em 1958, em química também em 1980, né? Na verdade, quase que podíamos dizer na área de bioquímica, né? E a palestra de hoje, que é John Bardeen. John Bardeen, ele ganhou o prêmio Nobel em física em 1956 pela invenção do transistor e ganhou em 1972 para explicação, desvendar o mistério da supercondutividade. A supercondutividade é um experimento que ocorre e feito pelo Carl-Emil, que era holandês, né, em 1911, e de lá para até 1900, quando ele descobriu, né, na década de 60, a explicação do Bardeen na teoria BCS, ninguém conseguia explicar o fenômeno da supercondutividade. E hoje é conhecido como a teoria BCS. Aqui a mídia normalmente gosta de olhar as genialidades, as pessoas importantes, sempre de uma maneira até às vezes meio folclórica, né? Obviamente que Newton não descobriu as leis da gravitação com a maçã caindo na cabeça dele, mas é muito usado, né?
E figuras assim que nem o Einstein, né? Um grande gênio da física, o Einstein também, né? Aqui, na verdade, tem 3 genialidades da física. O Einstein mostrando a língua, é aquilo que provoca maior impacto no público. O Richard Feynman, por exemplo, tocando bongô, né? A imagem do Bardi não é essa imagem, né? Particularmente essa aqui, quando o Bardeen ganhou o Prêmio Nobel da Supercondutividade, a manchete do jornal do Chicago Tribune, né, para cientista, essa era a manchete. Para cientista, ele é um Einstein. Para o público, ele é um João quem? É um João ninguém. No artigo, né, pergunta por que o pai, né, da idade da informação é tão desconhecido? Porque ele é o inventor do transistor e é muito pouco conhecido. Bom, então eu vou falar sobre o Bardeen e começo aqui mostrando o escritório dele, né, que esse era o típico, o dia a dia do americano, né, ele sempre se colocava assim, aí já com mais idade, sempre de paletó e gravata, né, e esse é o Bardeen. Bom, da onde vem a família Bardeen? A família Bardeen, ela vem de imigrantes, né, de um jovem inglês chamado William Bardeen, que migrou para os Estados Unidos, inglês, né, que migrou para os Estados Unidos em 1638, casou com Deborah Bark em Massachusetts e tiveram 13 filhos. Esses filhos se espalharam por todo os Estados Unidos, né? E o Bardeen é filho de Althea e Charles Bardeen. Ele nasceu em Madison, no estado de Wisconsin. Então, essa aqui, ele nasceu, o nascimento dele foi, vou marcar bem essas datas, né? 23 de maio de 1908, na cidade de Madison, no estado de Wisconsin. Então, é um típico americano, como eu disse lá. A mãe do Bardeen. Eu estou fazendo só para uma localização, muito rápido, né? Senão ficaria muito longa a nossa palestra. Mas a mãe do Bardeen é interessante, que ela queria estudar arte e era de uma família bem tradicional da Pensilvânia. Ela quebra as relações com a família, né? E para se dedicar ao estudo de arte, e ela estuda em Chicago, em Nova York, né? E ela se autossustentava, né? E ela dava aula numa escola que a gente chama Escola Experimental Progressiva, né? Que era já um ensinamento mais ou menos tradicional nos Estados Unidos, e ela dá aula de economia doméstica, né? E é interessante que esse projeto pedagógico, né, é um projeto pedagógico que mostrava, por exemplo, a parte de ensino de ciência, ela tinha que ser prática, os alunos tinham que aprender a interagir como indivíduo, enfim. Essa era uma filosofia da escola, né? E que isso era muito importante, né? Que ela até coloca a essência de sua filosofia, o bem-estar social, era o desenvolvimento do indivíduo para uma vivência numa comunidade. E aqui é uma frase, né? Que o Bardeen escreve para o pai dele: quanto mais eu vejo a Althea, mais acredito que ganhei um prêmio. Na verdade, o pai do Bardeen, que eu vou falar agora um pouquinho, né? Ele nasceu em 1871, né? Em Kalamazoo, né? No estado de Michigan, e o pai dele ficou conhecido como CW, que era Charles William Bardeen, né? Enviou os filhos a estudarem na Europa. Por exemplo, o pai do Bardeen estudou em Leipzig, numa escola técnica, né? Durante o high school. Ele termina o high school na Syracuse High School em Nova York, né? Depois ele vai estudar em Harvard e ele tem um destaque no estudo de literatura em Harvard, né? Estuda grego avançado. E ele se gradua, né, termina a graduação, né, em 1893, e ele queria estudar medicina,
e lá nos Estados Unidos, para estudar medicina, tem que ter um curso superior antes. Então, ele fez esse curso em Harvard e entra na escola, numa escola nova de medicina, que é John Hopkins. E ele é da primeira turma que se forma em John Hopkins, né? E ele tem um destaque muito grande. Logo depois que se forma, ele já vira professor de John Hopkins em medicina. O ambiente, muito também se fala, quando a gente vai falar desses cientistas, né, de pesquisadores, sobre as questões religiosas. A família do Bardeen nunca houve nenhuma imposição religiosa. O pai do Bardeen, né, que é o Charles Russell Bardeen, né, e o avô do Bardeen, eles eram dessa religião, eles eram unitários, né? E não tinha nenhuma imposição na casa com relação à religião. Então, nunca você vê a história do Bardeen, nunca se fica discutindo, não há nenhum problema religioso, né? Quando morre a mãe do Bardeen, o pai dele casa com uma católica romana, por exemplo, que nunca houve nenhuma imposição de fé dentro da casa dele. É importante aqui, né, dizer que eu falei lá que ele se formou e foi professor na John Hopkins, né? E nessa época, a Universidade de Wisconsin estava numa grande transformação. Na verdade, os Estados Unidos todo, né, no começo do século, né, as unions, né, as sociedades eram sendo criadas, né, em diferentes setores, né, e particularmente a Universidade de Wisconsin começa a crescer e era como chamava-se a ideia de Wisconsin, né, o conhecimento que lá tinha uma parte muito forte na parte de engenharia e foi criada uma a faculdade queria se criar, na verdade, a faculdade de medicina, né? E o reitor, na época, Van Rice, né? Ele sai procurando na costa leste pessoas que pudessem ser o dean, o diretor dessa escola. Ele vai na Universidade de John Hopkins e contrata Charles Russell Bardeen, que é o pai do Bardeen. Então, aí ele muda, né, para Madison, né? É onde estava a Universidade de Wisconsin, né? E vai ser o diretor da escola de medicina. E, na verdade, ele já tinha, embora jovem, uma grande reputação positiva, né? Na faculdade de John Hopkins. E na construção, na decoração, na finalização, na construção da faculdade de medicina, né? A Althea, como artista, ela estava lá olhando a parte da decoração. E foi quando ele conheceu a Althea, e ele escreveu para o pai, então, quanto mais vejo a Althea, mais eu acredito que ganhei um prêmio. Então, o pai do Bardeen, né, o Charles Russell Bardeen, e a mãe, a Althea, que é uma mãe do Bardeen. Aqui a família, aqui nessa foto não tem a outra irmã do Bardeen, que vem do segundo casamento. Eu realmente não encontrei a foto dela, da família toda, né? Óbvio, nem poderia, né? Porque nessa foto aqui está o pai do Bardeen, o avô do Bardeen, que é o CW, a mãe do Bardeen, Althea, e os irmãos. O irmão mais velho, que nasceu em 1906, o Bardeen nasceu em 1908, o Thomas em 1912 e a Ellen em 1910. E aqui eu coloco só como um destaque, né, o pai do Bardeen escrevendo para o pai dele, ou seja, escrevendo para o avô do Bardeen, que o John é um bom companheiro, muita facilidade em álgebra e aritmética. Isso tem numa carta, né? E o pai escreveu isso quando o Bardeen tinha 12 anos. Aí, por que o pai escreveu nessa época? Porque nessa época, na verdade, o Bardeen tinha 12 anos, a mãe dele ficou muito doente, com câncer.
o pai médico tentou fazer de tudo, levava aos tratamentos de radioterapia, que tinha se iniciado naquela época, esses tratamentos, quimioterapia, mas em 1920 ela falece. Nessa época, o pai do Bardim ficou muito em casa, ele não ficava muito na faculdade, ele ficava dando atenção à esposa, né? E nesse tempo o pai percebe que as notas do Bardim não eram excelentes, né? Mas o Bardim terminou, o John Bardim, ele termina o high school aos 13 anos. Só que o pai, ele já poderia entrar na faculdade, o pai segura e coloca ele fazendo mais cursos no high school, particularmente na área de matemática, ciência e literatura, né? E termina aos 15 anos, e aos 15 anos ele entra para a Universidade de Wisconsin, né? E juntamente com seu irmão. Entra em 1923, junto com o irmão mais velho, né? E ele já começa a aparecer na faculdade. Ele tinha notas, ele era muito bom em matemática, ele é reconhecido por professores importantes de matemática. E também é importante que essa Universidade de Wisconsin tinha bons matemáticos, tá? E era a disciplina favorita do Bardim. E ele decidiu, o Bardim decidiu fazer engenharia elétrica porque ele achava que engenharia tinha mais futuro, que engenharia também tinha matemática, como ele usaria muita matemática, e ele achava melhor do que ser um professor, que depois ele até declara que física ele só pode ir para a universidade, que não era o que ele gostaria. Bom, como eu falei, né, na universidade percebeu-se que ele tinha muita facilidade em matemática avançada, e Bardim começou a perceber que a matemática da engenharia era bastante enfadonha, e na verdade ele fala que era muito simples, e ele começa a estudar uma matemática mais avançada. Ele tinha lá o Hart, que era um matemático, que reconheceu, como eu falei, o talento dele, o Warren Weaver, também, que era um importante lá da matemática da Universidade de Wisconsin, também vê que ele se destaca, e tinha particularmente um professor, um matemático, que gostava de conversar com alunos brilhantes, né, que é Edward Van Vleck, né, que conversando com o Bardim, e tanto o Walter Hart quanto o Edward Van Vleck foram duas grandes influências que o Bardim teve na área de ciência, né? De mostrar a parte acadêmica para eles e tratar determinados problemas de matemática, mesmo o Bardim muito jovem. E o Bardim, ele começa a se interessar um pouco por física atômica, tá? E o pai do Van Vleck, na verdade, como eu falei lá, é o Edward Van Vleck, né? Ele apresenta seu filho, o John Van Vleck. Para os físicos, para quem está escutando essa palestra, sabe que esse é um físico importante na área de magnetismo. Na época, ele tinha terminado o PhD dele em Harvard. Van Vleck já tinha passado um tempo na Inglaterra em física, e ele faz uma tese sobre a energia do átomo de hélio, particularmente mais a parte ligada até ao estado excitado do átomo de hélio, que foi importante depois do desenvolvimento do entendimento do magnetismo. E ele foi orientado em Harvard por Edwin Cambridge, que é praticamente talvez um dos primeiros físicos teóricos americanos, né? Então Van Vleck tinha essa formação, e ele teve uma formação em mecânica quântica, né? Ele vai para a Inglaterra, né? Ele vai para a Europa, ele mantém contato já com toda aquela efervescência da mecânica quântica que estava ocorrendo nessa época aí. Em 1928, ele dá um curso de física moderna na Universidade de Wisconsin, né?
o Bardeen se matricula, faz e o Bardeen acha realmente a mecânica quântica fascinante. Aqui começa né, assim, o desejo do Bardeen estudar a física. Aqui, olha, esse é um congresso importantíssimo que tinha, né, que é o famoso congresso de Solvay, né, e em 1930 já estava aqui o Van Vleck, né, aqui tem todos os físicos importantes, que eu não vou aqui falar agora, né, por causa até do tempo, mas só aqui na parte central, vocês estão vendo aqui o Albert Einstein. Bem, e o Van Vleck, ele conheceu o Van Vleck, e o Van Vleck começou a incentivá-lo a seguir a carreira de físico. Aí o Bardeen, naquele jeitão dele, né, bem raiz americana, aí fala assim, a única oportunidade para física e matemática é a universidade. Eu penso que essa é a última coisa no mundo que eu gostaria de fazer. Ou seja, o Bardeen não tinha nenhuma propensão assim, nenhuma vontade de seguir uma vida acadêmica nessa época. E continuou fazendo os cursos de pós-graduação, né? Nessa época, os físicos importantes da Europa vinham aos Estados Unidos ou dar mini-cursos ou dar palestras, né? E o Bardeen não perdia nenhuma. Então, ele, em 28, ele teve... E todos eles passaram lá dando palestras ou em Chicago ou mesmo em Madison, né, na Universidade de Wisconsin, né? Então, Debye, ele fez mecânica estatística, Dirac, ele fez mecânica quântica, com Sommerfeld, já em 29, né? Ele faz a teoria quântica de metais, que é muito... Ele adorou as aulas do Sommerfeld. O Sommerfeld tinha muita fama já de ser um bom professor. Ele também assistiu minicurso, palestra do Heisenberg, Pauli, e ele foi tentando segurar o diploma dele até que, até 1928, né, ele já não tinha mais matéria, uma série de matérias já com crédito para o mestrado, então ele pega o diploma de engenharia elétrica, né, nota bem, isso em 28, né, e os Estados Unidos já estava com uma questão econômica muito complicada, né, ele já resolve seguir o mestrado, né, ele já faz o mestrado sob a orientação do Leo Peters, né, e a tese dele é prospecção de petróleo. Na verdade, ele usa propriedades elétricas para detectar volumes de óleo, né? E esse trabalho dele ele publicou em 1932, né? E 32, esse trabalho depois veio ser premiado, muito tempo depois, pela Sociedade de Geologia Geofísica dos Estados Unidos. Bom, em 29, ele está concluindo, né? No meio da depressão, né, ele decide estudar física, né, e ele aplica-se ao Trinity College, Cambridge, né, e ele pede aqui cartas de recomendações, ele tem excelentes cartas de recomendações do pessoal lá de Minnesota, Peters, Weaver, na carta que tem de recomendação do Weaver, fala do Bardeen como um gênio. E Van Vleck, que também conhecia muitos os físicos importantes da Europa, mandou diretamente uma carta para o Ralph Fowler, né, que estava em Cambridge, né, e que o Ralph Fowler é um físico importante que foi, só para um parênteses aqui, ele foi da banca do Dirac. Então ele estava muito bem de carta de recomendação. Entretanto, a resposta foi um não. Ele ficou muito desanimado, né? Foi um não, né? E aqui faço um parênteses, né? Porque quando a gente recebe um não na pós-graduação, para a gente não se desanimar, que se até o Bardeen recebeu um não, né? Então, enfim, ele resolve falar, vou mudar de vida, eu vou para a indústria. Aí ele vai trabalhar nessa indústria, que era uma indústria grande de petróleo, a Gulf Pittsburgh, né? E vai trabalhar nessa indústria, um bom salário, né? E aquele artigo que ele tinha feito no mestrado é, enfim, publicado, né? E só que ele está na indústria, mas não é aquilo que ele queria, né? Como ele gostava muito de matemática,
ele tinha se apaixonado pela mecânica quântica. O pai percebe que, embora esteja bem empregado, o pai tenta dar um conselho, né, que a vida universitária não é tão ruim assim. Você poderá estudar matemática, ter uma liberdade, dar aula, etc. E a vida não é o salário, né? E, enfim, aí ele se convence, então, e ele tenta se aplicar para fazer o doutorado em Princeton. O pai escreve, né, para o diretor do instituto lá em Princeton, né? O pai já era um cara importante, um médico importante, que era dean na universidade, na faculdade de medicina, né, da Universidade de Wisconsin. Escreve para o Abraham Flex, que era o diretor de Princeton. Flexer fala com Oswald Veblen, que era um matemático importante lá de Princeton, e as cartas de recomendação do Van Vleck também e de Warren Weaver. E então ele é aceito, mas com uma condição, sem bolsa de estudo. Então ele vai lá para Princeton fazer o doutorado. Chegando em Princeton, ele foi aceito sem apoio financeiro, ele é recebido pelo diretor, né, lá para mostrar como o americano faz, né, naquela apresentação, e nessa apresentação o diretor, já conhecendo o perfil dele, né, ele já trouxe um recém também chegado em Princeton, que é o Frederick Seitz, que torna-se um grande amigo dele. Para quem é físico e da área da física da matéria condensada, conhece Frederick Seitz, né, que é um físico importante, tem livros na área de estado sólido, né, e vou explicar um pouquinho até um pouco mais para frente. Enfim, a vida em Princeton para ele era uma frase que o Seitz falou no primeiro dia para ele, que é o paraíso dos doutorandos, porque eles podiam ver palestras maravilhosas lá, né? Só para você, lá já estava formado, né, o estudos avançados de Princeton, né, já existia, já tinham contratado físicos famosos como Langevin, Wigner, von Neumann, Einstein, Weyl, Veblen, todos estavam lá. E a brincadeira é que eles sentiam muita falta do coffee house, como tinha na Europa, né, na Suíça, na Inglaterra, na França, né, deles se reunirem no final da tarde e discutirem filosofias, os seus desenvolvimentos no trabalho. Mas os alunos, na verdade, de Cambridge, a grande maioria eram americanos, né, estadunidenses, e o Bardeen fazia parte desse time de jovens que gostava de boliche, jogar bridge, golfe, era esse daí, né? E o Bardeen, nessas idas para Nova York, para jogar bridge, ele conheceu Bob Brayton, né? E fez uma grande amizade, né? E o Brayton depois apresentou o irmão do Bob, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas esse irmão do Bob, ele trabalhava na Bell, né? E era interessante que trabalhava na Bell, mas tinha um conhecimento de mecânica quântica grande. Então, além de jogar a carta, o Bardeen discutia, e eles fizeram um curso junto do Sommerfeld, Elétrons e Metais, e também tinham alguns interesses comuns na área de pesquisa, né? Isso em 1931, né? E aqui embaixo tem uma foto, né, de ele com o Brayton, né, com o irmão do Bob, né? E o Bardeen, que depois tornam-se velhos amigos, aqui estão jogando golfe junto, mas ele vai aparecer de novo nessa história aí. Então, Walter, que é o irmão do Bob, Walter Brayton, o que eles tinham em comum era o interesse por estudo da função trabalha de uma maneira, vamos pensar, de uma maneira de primeiros princípios, ou seja, você estudar usando a mecânica quântica. Não tinha até aquela época, na verdade, o entendimento dos materiais do ponto de vista microscópico,
ele só aparece na mecânica quântica. Então, esse entendimento ele começa em 25, 26, né, 27, 28, etc., né? Mas é a mecânica quântica que vai determinar aí o entendimento microscópico dos materiais. E uma coisa importante era entender essa função trabalho, ou seja, aquela energia de você tornar o elétron livre e como é que isso variava de material para material. Isso é importante, por exemplo, na interface de materiais. Bom, ele fez outros amigos. Na verdade, ele fez bons amigos em Princeton, né? Um do outro grande amigo dele foi o Herring, Connier Herring, né? Outro foi o Henry Eyring. Esse é um outro parêntese, ele deveria ter ganho o prêmio Nobel. Esse é o primeiro químico a descrever, do ponto de vista teórico, uma reação química usando a mecânica quântica. Dizem que o fato dele ter escrito muitos livros religiosos, né, que não influenciavam em nada as amizades deles lá da religião, porque ele era um mormon convicto, né, e parece que isso influenciou ele não ter recebido o prêmio Nobel em Química. Bem, como eu falei, né, as amizades do Bardeen eram muito fortes, formavam um círculo, a gente chama no português aqui meio bronco, né, não era um conjunto de filósofos, né, bebiam cerveja, jogavam boliche, estavam sempre juntos e sempre falavam o que nós chamamos a gíria, né, a língua do Midwest, né? Bom, nessa época também estava acontecendo muita reformulação dos currículos nos Estados Unidos, uma forma de incluir a mecânica quântica na engenharia, na química e, obviamente, na própria física, né, e o ensino da matemática. Em 1928, né, Condon e o Robertson são contratados em Princeton. Isso era importante, que Condon era um espectroscopista importante, né, que estuda muito a espectroscopia atômica. O Robertson era um físico teórico, né, um físico matemático, um físico teórico, né, e também estavam enviando muitos jovens para a Europa. Por exemplo, o Slater, o Penharme, então fez parte de uma geração americana. E é importante dizer que nessa época, né, embora já tivesse alguns físicos assim, físicos estadunidenses, mas é nessa época de começo de 30, né, final da década de 20, é que começa a formar a grande massa de físicos estadunidenses, ou seja, aqueles físicos de raiz americana. E tinham muitos físicos europeus, particularmente muitos físicos que saíam da Europa, né, físicos de origem judaica, né, que saíam da Europa fugindo do nazismo, a perseguição que havia aos judeus, né? Nessa foto aí, por exemplo, à esquerda eu mostro uma foto tirada, essa numa época de Princeton, está o Robertson, depois tem o Robertson, Wigner e aqui o Penharme, né? que são alguns destaques aí na área da física, né? Bom, mas Bardeen estava lá, paraíso, tudo bem, não tinha bolsa, mas ele tinha que defender o doutorado dele. Para defender, ele precisa buscar um orientador e precisa buscar um tema. Então, ele conversou com vários pesquisadores, né, lá de Princeton, né? Então, o Robertson, por exemplo, ele descreve que o Robertson estava preocupado com os infinitos da teoria quântica de campos, né, que depois veio a ser resolvido esse problema, e era uma conversa agradável. Conversou com o Condon, né, que estava terminando de escrever um livro, que na verdade é quase um compêndio da espectroscopia atômica, né, e o Condon mesmo fala para ele que na teoria atômica não tem nada interessante. E aí ele usa até a expressão cold fish, né, que essa é uma coisa que está fora da moda, né,
que o importante agora é começar a estudar sólidos, né? E na verdade, estudar sólido, o Wigner, quando vai para a Europa, ele estava com a intenção, né? Ele era um físico teórico de primeira linha, vamos dizer assim, o Wigner estava interessado em estudar da forma da mecânica quântica via primeiros princípios, né? Estudar sólido. E o Seitz, amigo do Bardeen, já tinha decidido trabalhar com o Wigner, né? Bom, o Bardeen também ele vai falar com o Wigner para ser orientador, né? E o Wigner até faz uma brincadeira, né? Se eu derrubar uma chave, eu sei que não vai quebrar. Se eu derrubar um copo de vidro, vai quebrar. Por que que a chave não quebra e o vidro quebra, né? Ninguém sabe explicar isso do ponto de vista de primeiros princípios, né? E o Wigner, ele gostaria, já estava aplicando, né, simetrias na física da matéria condensada, estava pensando nesses problemas, né? Que depois vem, a contribuição dele é muito grande, né? E o Bardeen ficou um pouco preocupado, né? Se daria certo essa orientação, porque o Wigner era uma pessoa muito formal, né? Se ele estava de paletó, ele escreve, o Bardeen escreve isso, né? O Wigner pedia até licença, né? E o Hering também decidiu trabalhar com o Wigner. É interessante, né, que os 3 primeiros alunos do Wigner, quando ele vai para os Estados Unidos, os 3 primeiros alunos são na área de estado sólido, né? Bom, então ele definiu a tese, ele foi aceito trabalhar com o Wigner e o trabalho dele, a tese ia ser em estudo de funções de trabalho de metais. Essa tese fica importante, é um trabalho até hoje bastante lido, né? Um trabalho importante, da forma com que ele ataca esse problema, né? E, bom, enfim, quando ele começou, então, logo depois que ele conversa com o Wigner, ele vai sair de férias, ele sai junto com o Seitz, e nessa ida dele de férias, né, ele percebe que o Seitz tinha um conhecimento muito grande, que ele precisava estudar muito ainda a física de estado sólido. Ele tinha algumas preocupações, por exemplo, da interação elétron-elétron, a interação elétron-elétron, enfim, como que os problemas eletrônicos eram tratados, na verdade, né? Ele via que a gente falava muita coisa de ab initio, mas tinha muito aproximação no meio para fazer um entendimento desses materiais. Então ele volta das férias e se enfurna na biblioteca, né, para aprender materiais e fica sabendo muito materiais. Particularmente, ele quando ia conversar com o Wigner, né, tem um depoimento até do site dizendo que o Bardeen vinha com as perguntas importantes, né, só que ele queria atacar o problema, resolver todo o problema de uma vez. E o Wigner ensinou para ele a decompor o problema, né, ir passo a passo para você resolver o todo, né? E o Bardeen aceita e usa isso o resto da vida da ponto de vista de atacar um problema, né? Então, isso aí é uma declaração do site, né? Do site, que ele fala que o Wigner diz para ele que o Bardeen procurava muito pouco ele, mas que quando fazia ficava admirado com as questões que trazia, eram questões pertinentes e importantes, né? E, como eu falei, são os 3 primeiros alunos de estado sólido, e é interessante que na época não existia curso de pós-graduação em estado sólido, só existia, que foi criado também nos anos 30, no MIT pelo Slater e em Bristol pelo Mott e Leonard Jones. E tem também uma declaração do Wigner elogiando o Hering, que era o que mais conhecia a física de estado sólido, da quem ele conhecia ali. Bom, o Seitz defende a tese, que é exatamente o método de Wigner-Seitz, né? Que é um trabalho também bastante conhecido para quem conhece a física de estado sólido,
conhece a famosa célula de Wigner-Seitz, né? E só que com esse método eles conseguem já comparar com resultados experimentais, coisas que eram bem complexas na época, né? Energia, cálculo de energia, de coesão, constante elástica, condutividade elétrica e condutividade térmica. Bom, aí é importante também que o Bardeen ele acaba frequentando um curso que o Seitz deu lá, né? Ele preparou umas notas, essas notas, na verdade, vieram depois fazer parte de um livro, né? Que é a Teoria de Sólidos do Seitz, né? Bom, a tese do Bardeen, né, tá pronto para escrever, né? Ele já está início de 1935. Ele publica um trabalho com o Wigner, né, usando métodos de Hartree-Fock para modelar distribuições eletrônicas na superfície de metal. Esse como eu falei, esse é um trabalho que é referenciado até hoje. E ele se aplica, né, a uma bolsa para Harvard, né? E ele é selecionado nesse Harvard Society of Fellows, né? É uma bolsa especial, praticamente ele podia fazer o que fosse lá em Harvard, né? E só que ele tinha que apresentar a tese em 1935, porque ele queria iniciar em Harvard em 1936. Então ele é chamado para uma entrevista. E nessa entrevista ele ficou realmente muito apavorado, muito nervoso, e foi uma decepção total essa entrevista. Essa entrevista, a banca examinadora tinha um filósofo importante, o Whitehead, um historiador importante, o Eliot Morrison, e também um biólogo importante, que era o Henderson. E ele realmente foi péssimo nessa entrevista, mas aí o Van Vleck fica sabendo e conversa com a banca e diz que ele apostava no Bardeen, né? E realmente o Bardeen então é aceito em Harvard, só que ele tem que entregar a tese até final de 1935. Então, até final de 35. Bom, a tese estava toda quase pronta, já tinha até publicado o artigo com Wigner, né? Só que acontece que em 35 o pai dele fica muito doente, ele é interrompido de escrever a tese porque ele tem que cuidar do pai. O pai morre em junho, né, e a tese ainda não está terminada. Aí ele se dedica muito na tese. Quando ele vai apresentar para o Wigner ler a tese, o Wigner viaja para a Europa e não tem tempo para ler a tese, e a tese não fica pronta. Então, ele iria perder a bolsa em Harvard, e novamente o Van Vleck vem e combina com a direção de Harvard que a tese seria defendida e entregue em janeiro de 36. E ele defende a tese, realmente, então, no início de 36, entrega a tese e aceita em Harvard, né? Então, ele vai para Cambridge, lá no estado de Massachusetts, né? Estudar na onde agora é o paraíso do pós-doc. É o paraíso do pós-doc, que tem toda uma liberdade para fazer pesquisa, né? E não tinha nenhuma obrigação assim um pouco direta. Então, e ele chega lá, né, só com o doutorado e abre e decide dar um curso de relatividade geral. Bom, o início em Harvard, ele conhece vários físicos importantes. Um deles, né, era um físico famoso de altas pressões, que foi orientador de Slater no começo da década de 20, né, que foi o Percy Bridgman, né? Ele conhece o Hans Bethe, já tem conhecimento do trabalho dele com o Wigner, convida ele até algumas vezes para ir para Cornell. O Hans Bethe estava, que é um físico importante, né, estava já em Cornell, tinha ido para Cornell,
E ele tem a interação dele com o Van Vleck fica muito grande. O Van Vleck também está em Harvard, né? E escreve um artigo, né, que é praticamente a base do modelo Tight-Bind, né? E ele frequentava muito o MIT também, e no MIT ele frequentava o grupo do Slater e seus estudantes, né? Um dos estudantes do Slater era o Herring, né? E o Herring, que era muito amigo de Bardeen, né? Ficou como pós-doc do Slater por 2 anos, não gostou, né, da forma com que o Slater trabalhava. O Slater era uma velocidade, era uma máquina e publicava muito, e era muita pressão, né, ele não gostava, né, e o Herring ia muito, né, a Harvard conversar com o Bardeen do trabalho dele, né, então era uma interação muito com o Bardeen. Ele tinha sido orientado, o Herring tinha sido orientado por Wigner, aí foi fazer o pós-doc com o Slater, mas ele nunca foi muito feliz no seu pós-doc com o Slater. O Slater tinha sugerido um trabalho, era um trabalho que não era simples, e ele, afinal, ele termina esse trabalho, né? Já acho que em 39, 40, que ele publica um método, Herring, que é muito importante hoje para os físicos de estrutura eletrônica, porque ele é a base de diferentes métodos de primeiros princípios que surge, que é o método OPW, Orthogonalized Plane Waves, né? E nessas visitas também lá para o grupo do Slater, o Bardeen, né? Ele, que também tinha os sites, tinha o Herring, né? É interessante que eles conhecem William Shockley, que é um amigo do site, né? E esse William Shockley era o estudante, talvez o estudante mais brilhante da época do MIT. Eles discutiram muito sobre superfície de metais, métodos de rede vazia, que é uma coisa mais técnica, né? Que eu não vou comentar aqui. Mas o William Shockley, ele, logo que ele termina o doutorado dele no MIT, né? Um pouco depois ele já faz o pós-doc e logo depois ele é contratado na Bell. Então, o Shockley, William Shockley, que vai ser um personagem importante na nossa descrição aqui, ele é contratado então na Bell, né? Bom, o Bardeen lá em Harvard, ele fez muitos trabalhos importantes, né? Ele descreveu transições de fase, né? Mostrar as transições de fase, por exemplo, do Sérgio, das transições BCC, FCC, né? Corpo centrado e fase centrada, né? E o Purcell diz que pela primeira vez podiam ver aquelas experiências que o Brinman fazia na década de 20, que via, né, de altas pressões, aquelas mudanças de fase, poderia agora fazer usando técnicas da mecânica quântica, né? Aqui tem uma frase do site que João nunca me perdoará por isso, porque na verdade o Bardeen, quando começou a fazer esses cálculos, ele pediu para os sites os potenciais que o site tinha gerado com o Wigner. E o site, num envio de correspondência, de passar os dados, ele passou dados desses alcalinos um pouco trocados. E o Bardeen perdeu muito tempo nesses cálculos aí, porque os dados não eram os mesmos. Então, hoje em dia, né, para você ver que naquela época era muito complicada essa passagem de dados, né? Era via praticamente aí por papel mesmo, né? E não tinha a facilidade que nós temos hoje. Esse o Brigman só para dizer que ele é o físico acho que é o primeiro físico de Harvard a ganhar o prêmio Nobel. Hoje temos vários, né? Mas que foi um Nobel em 1946. O Bardeen, ele desde essa época aqui, né, que ele chega já em Harvard, ele já tinha, até na época de estudante, uma preocupação, uma vontade de entender a supercondutividade. Obviamente, as teorias
da supercondutividade sempre foram, que depois se avançaram, né, até a década de 40, são teorias macroscópicas, né? E ele tinha tratado alguns problemas que o Bardeen tinha na cabeça, né? Que era a interação elétron-elétron, elétron-rede, né? E que outros físicos depois tiveram muito sucesso. Weisskopf, Luttiger, Kohn, etc. A supercondutividade que ele tentou explicar, ele não teve sucesso. E não só ele, né? Nenhum físico, vários físicos importantes, eu já vou comentar depois, né? Tentaram. Tem essa frase do Bethe, né? Que tinha muita gente que falava, acho que a mecânica quântica não vai ser capaz de descrever a supercondutividade. Alguns físicos nessa linha. Mas o Bethe escreve em 1933, até agora só tem hipótese. Ele está falando sobre a supercondutividade. Nada foi verificado. Embora não tenhamos tido sucesso, a sua explicação deve ser resolvida nas bases da mecânica quântica. E o Bardeen tomou essa frase como verdadeira, né? Na verdade, depois teve um breakdown, né, um trabalho, na verdade, que foi um breakthrough, né? Nessa época, poucas contribuições vinham a respeito da supercondutividade, com muito experimento, e essa teve um breakthrough, na verdade, de um ponto de vista fenomenológico, que foi dado em 1983 pelos irmãos Londo, né? Esse trabalho, o Bardeen, quando olhou, né, e aí vinha, né, o efeito, né, grande, né, do diamagnetismo desses materiais, e ele começou a pensar que esses elétrons, né, estavam correlacionados de alguma forma a distâncias muito grandes, né, para ter os efeitos, né, experimentais, né, como o efeito Meissner, por exemplo, do diamagnetismo nos supercondutores. Aqui só para um detalhe, essa é uma foto de 1919, porque a supercondutividade ela foi, né, descoberta no experimento por Carminiones usando mercúrio, né? Carminiones na Holanda, né? E dali para frente vários físicos importantes tentaram entender isso. Aqui tem o Bohr, né? Aqui no laboratório, em Leiden, na Holanda, no laboratório do Carminiones, tem aqui o Niels Bohr, o Lorentz e aqui Ehrenfest, né? Então Ehrenfest, Lorentz, Niels Bohr e o Carminiones no laboratório. E estavam lá tentando entender, ver o experimento, né, do Carminiones. Bom, o Bardeen, ele termina então o doutorado, se aplica, na verdade, para a Universidade de Minnesota. Na verdade, ele tem aí uma influência de indicação dos sites, né? E ele vira professor na Universidade de Minnesota, vou marcar as datas, em março de 1938, e ele casa com Jenny em maio de 1938. Então, o Bardeen vai para Minnesota, né? E lá em Minnesota ele tem alguns projetos em mente, né? O projeto em mente dele era, primeiro, escrever um artigo extenso de revisão sobre condutividade elétrica, atacar o problema da condutividade, né, para explicar aquele experimento do London, né, da teoria do London, que era uma teoria macroscópica, né? Ele queria explicar aquilo. Porque ela vem de uma coisa ad hoc, né? E ele queria explicar via primeiros princípios, né? E, obviamente,
como eu comentei, né, ele suspeitava, né, dessas órbitas eletrônicas, são órbitas grandes para dar o magnetismo, que vinham, e essas correntes deveriam vir, como eram órbitas enormes, esse efeito diamagnético, deveriam vir da superfície de Fermi. Que nós estamos falando de 38, aí muita coisa já foi feita no ponto de vista da mecânica quântica para essa explicação. É interessante que o Bardeen ele começa a escrever alguns artigos falando alguns estudos, né, da interação do íon, ou seja, da vibração da rede com o supercondutor, né? E ele acaba escrevendo, né, que essa interação do elétron, a interação do elétron com a rede poderia causar um gap eletrônico, né, que seria o gap supercondutor, e o Bardeen pegou essa versão e mostrou essa ideia para o Seitz e falou para o Seitz mostrar para o Pauli, porque o Pauli estava indo num encontro, numa escola de Michigan, que era uma escola importante, né? E que o Seitz estava indo participar dessa escola também. E o Seitz depois mostrou esse trabalho para o Pauli, né? E o Pauli disse que não era aquilo, né? Que essa ideia não aprovou a ideia do Bardeen, né? E o Pauli, na verdade, era o grande conselheiro dos físicos, né? Todo mundo, porque desde jovem ele mostrou a genialidade dele, né? Então, tudo que era mais ou menos novo se perguntava ao Pauli, né? E o Pauli não aprovou e disse que quem estava no caminho certo para explicar a supercondutividade era o Heisenberg, que ele estava considerando interações de longo alcance e isso tinha que ser tratado de uma maneira perturbativa, etc, etc, etc. Bom, o Bardeen ficou desanimado, né? Mas daí veio a Segunda Guerra. Tá? A Segunda Guerra foi um gap, né? E eu vou parar aqui, que eu acho que eu já falei um tempo, então talvez a minha palestra ela vai ter a parte 2 e a parte 3. Então ele é convocado na Segunda Guerra e ele é convocado para ir para a Marinha Americana em Washington, no escritório, em 1941. Então ele vai para um laboratório da Marinha, né, no distrito de Washington. E ele vai, obviamente, ele é convocado, mas ele diz que ele ficou na cabeça dele, né, o conceito de obter um gap de energia na superfície de Fermi, para explicar a supercondutividade, e isso tinha que vir, de alguma forma, das vibrações da rede. Ok, eu volto depois com a parte 2.